Hoje eu tenho a honra de apresentar a professora doutora Sônia Bruck, que é professora associada do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP e coordenador do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E hoje nós vamos ter a honra de ter a palestra Demência na Mulher. Professora, muito obrigado em meu nome, em nome do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia, em nome do professor Baracá e da professora Rossana, por sua vinda. Obrigada. Já está funcionando? Está tudo bem. Bom, queria agradecer o convite, professor Baracá, e para mim é uma honra estar aqui, e acho que nós temos muitos assuntos em comum, né? E eu espero... e peço desculpas porque eu tinha uma reunião no mês passado, não, acho que em maio, não me lembro. Mas é que eu fiquei doente e daí não pude comparecer. Bom, eu vou falar um pouquinho de demência na mulher, mas inicialmente eu vou dar um panorama geral das demências e doença de Alzheimer para a gente contextualizar um pouquinho. Aí eu vou entrar depois na mulher especificamente. Basicamente, as demências elas estão ligadas ao envelhecimento populacional, né? Então, cada vez mais a gente vai envelhecer, e se a gente for pensar aqui em cima, em 2015, né? E depois em 2050, aqui vocês podem ver que onde está mais vermelho vai ter uma população acima de 25% de pessoas acima dos 60 anos. Então, basicamente, os países de média e baixa renda vão ter uma população idosa muito grande, né? Os demais vão continuar o envelhecimento mesmo. Então, se a gente for ver, vai ter um aumento de 204% nessa população, né? 152 milhões de pessoas vão ter acima de 65 anos. Pra vocês terem uma ideia, atualmente, com o censo do IBGE de 2022, a gente tem acima de 60 anos atualmente, bom, agora um pouco mais, né? 33 milhões, um pouco mais de 33 milhões de pessoas acima de 65 anos e acima de 60 anos e de 65 anos, um pouco mais de 22 milhões de pessoas. Então, é uma população muito grande, né? E se a gente for ver a expectativa de vida, né, aqui pelo IBGE de 22, as mulheres têm uma expectativa de vida maior, mas, se vocês forem ver, essa expectativa de vida, ela se altera conforme a região em que a gente esteja, né? Por exemplo, em alguns lugares aqui do Brasil, a expectativa em mulheres é de 74 anos, e aqui mais para o sul, sudeste, de 80,7 anos. Então, existe essa diferença. Mesmo na cidade de São Paulo, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, tem bairros que têm uma diferença de expectativa de vida de 8 anos de vida, né? Então, reflete as nossas desigualdades e isso é importante também para toda a saúde. Entrando basicamente nas demências, as demências neurodegenerativas, então doença de Alzheimer, demência frontotemporal, demência da doença de Parkinson, tudo, elas vão se caracterizar por depósitos de proteínas anômalas, né, ou de proteínas específicas. Então, e esses sintomas que aparecem, eles são relacionados à população celular e às vias cerebrais que estão acometidas, né? Então, dependendo de onde essas proteínas estão acumuladas, a gente vai ter um determinado sintoma, né? Em geral, esses sintomas, eles são característicos de uma certa demência, né? Tem uma preferência de depósito das proteínas em determinados locais, a depender da demência. Isso não é bem estabelecido por que determinadas proteínas vão num lugar e outras em outros. Na doença de Alzheimer, a gente tem 3 patologias. É o depósito de beta-amiloide, do peptídeo beta-amiloide, o depósito de proteína tal e a degeneração e morte neuronal.
Aqui, então, é o beta-amiloide, aqui é esses... Acho que eu vou sair, eu estou ali, mas não preciso, né, ficar ali. Então, aqui, a gente tem tudo que está em marrom aqui é beta-amiloide no córtex, e o beta-amiloide, ele fica no extracelular, tá? Diferente da proteína tau hiperfosforilada, que fica intracelular, né? Então, todos esses neurônios aqui, que estão marcados pela imunistoquímica para proteína tau, estão cheios de tau, né? Aqui, ó, vocês podem ver na camada. E ela está associada a várias doenças, né? Sendo a principal também a doença de Alzheimer. Uma outra proteína é a alfa-sinucleína, que está ligada à demência, à doença de Parkinson, né? A demência da demência de Parkinson, a atrofia de múltiplos sistemas e a demência com Corpus-Levy. E ela também é intracelular. Mas a gente vai falar mais basicamente hoje da doença de Alzheimer, que é a mais frequente e a melhor, com muito mais estudos, né? Então, essa propagação de proteínas, ela segue uma vulnerabilidade celular e uma progressão estereotipada. Então, aqui da doença de Alzheimer, a gente vê o beta-amiloide, ele se inicia aqui na região frontal, parietal e vai se espraiando por todo o córtex, né? A patologia tau, ela começa nas regiões temporais e do mesmo jeito vai por todo o córtex. É interessante porque a deposição de beta-amiloide, ela não se correlaciona com a cognição. O que se correlaciona com a cognição é a proteína tau. E essa progressão, que é bem estereotipada, a gente sabe que é o que acontece, aqui em azul é a última área que tem depósito de tau, que é o quê? O córtex motor e o córtex sensitivo. Então, até muito avançado no quadro de demência, o que a gente vê? A pessoa consegue ainda andar, tudo, e depois o que acontece? Na demência final, você fica lá naquela posição meio que fetal, né? Que é justamente a progressão até atingir essa região. Aqui vocês já podem começar a ver que a prevalência de demência, aqui foi uma meta-análise, 31 estudos da América Latina, prevalência de demência na América Latina é por volta de 10%, alguns estudos aqui acima de 60, outros acima de 65 anos, e vocês podem ver que a prevalência, 9% aproximadamente de mulheres para 7% de homens, né? E também a zona rural tem mais diagnóstico de demência, quer dizer, mais prevalência de demência, e entre analfabetos, que é o dobro do que a população alfabetizada. Então, aqui começa a primeira coisa, que o nível educacional é um dos fatores de risco maiores para declínio cognitivo, né? Então, quanto menor a escolaridade, maior chance de ter demência. Aqui vários estudos epidemiológicos no Brasil, que vocês podem ver. Aqui desconfigurou, que tem várias prevalências, aqui numa cidade próxima a Fortaleza, que teve uma prevalência bastante alta, aqui na cidade de Tremembé, foi nosso grupo que fez, Carolina César, doutorado dela, e aqui na população do interior do estado do Amazonas, e essa aqui uma população indígena que também teve 12% de demência. Então, esses estudos, em grande maioria feitos em São Paulo, eles variam por volta de 10%. Mas, no Relatório Nacional de Demência no Brasil, que foi publicado ano passado pelo Ministério da Saúde, foram 13 especialistas, todo mundo analisou todas as regiões e tal, 15, e aí se chegou a esse número de 8,5%, né? Sendo que em mulheres continua também uma prevalência maior, né? Então, em 2019, jogando esse 8,5%, daria 2,46 milhões de pessoas com demência, levando para 2022 um pouco mais, né? Quase 2,5 milhões.
Pensando que antes do indivíduo ter demência, ele tem o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, né? Isso aí vai dar mais um tanto assim. Então, basicamente, a gente tem com algum comprometimento cognitivo por volta de 5 milhões de pessoas. E quais são os fatores associados às demências? Basicamente, a gente tem, para a expressão clínica da doença, né, então o declínio cognitivo, a gente tem várias influências. Genética, do ambiente social precoce que a gente teve, do que a gente comeu, como a nossa mãe, né, teve a gestação, a saúde física ao longo da vida, importante, né, o alcance ocupacional e educacional que a gente teve, o estilo de vida, isso tudo vai influenciar o tamanho do cérebro, né, a habilidade cognitiva, a densidade e complexidade da rede neuronal, né? Quanto mais a gente usa, mais tem estímulos, melhor alimentado, etc., você vai tendo mais, formando mais sinapses, né? Então, o processo ao longo da vida, do que a gente chama de reserva cognitiva, ele varia muito de pessoa para pessoa. Além disso, a gente vai ter as lesões no sistema nervoso central, tudo isso levando à expressão clínica da doença. E outras influências que a gente também sabe que são importantes é o tipo de personalidade. Então, a gente sabe que pessoas fechadas, que ficam remoendo as coisas, elas têm maior chance de demência do que aqueles com uma capacidade de abertura, de mudanças, de desenvolvimento, enfim, que são mais protegidos. E outras coisas também levam a comprometimento cognitivo e que vão agir em concomitância com as doenças degenerativas, né? Então, traumatismo craniano, insuficiência cardíaca, hipertensão, AVC, vários outros fatores e várias doenças sistêmicas. Além disso, é importante para o desenvolvimento de todas as demências e também da doença de Alzheimer, fatores que afetam o fluxo sanguíneo cerebral. Então, como vocês podem ver, mesmo na doença de Alzheimer, que é praticamente degenerativa, praticamente não, basicamente degenerativa, fatores de risco vasculares são muito importantes, né, de serem controlados. E tem os fatores não modificáveis, né? Que é a idade, a história familiar e hereditariedade. A idade, porque à medida que a pessoa envelhece, maior chance de ter doença de Alzheimer. A história familiar, porque pessoas que têm familiares com doença de Alzheimer têm uma maior chance. Isso ligado a um genótipo que tem o gene da apolipoproteína E, dependendo do haplótipo que você tem, são 3, Y2, Y3 e Y4, o Y4 dá mais, é um fator de risco para desenvolver doença de Alzheimer. E a hereditariedade também está associada àquelas formas monogênicas. Então, a gente tem formas de doença de Alzheimer que são autossômicas dominantes, né? Isso aí dá por volta de 1 a 2% dos casos. Então, são pessoas que têm história familiar em vários membros da família, né? Em todas as gerações, e começam numa idade precoce, por volta dos 40, 45 anos. E não é raro, quer dizer, é raro, mas dentro do universo dos 40 e 45 anos, de início mais precoce ainda por volta dos 30 anos. Aqui a gente tem uma moça que começou a doença de Alzheimer com 24 anos, né? E ela chegou aqui aos 29 com um quadro já grave. E ela realmente é um diagnóstico muito difícil, né? E a gente sabe que é Alzheimer porque a gente fez todos os biomarcadores para doença de Alzheimer. Enfim, essa parte da demência pré-senil também é muito importante e tem, assim, consequências também na parte ginecológica e obstétrica. Por quê? Tem pessoas que ficam grávidas, né, com demência, né, abusadas, pessoas que não deveriam ter filhos ou se
quiserem ter filhos, tem que fazer a escolha lá do óvulo, enfim, né? Então, tem consequências importantes. O exame é difícil, né? Bom, enfim, tem um monte de coisa aí envolvida. Os fatores de risco para a demência. Tem o Lancet Commission, que faz a cada 2 anos ele verifica uma meta-análise de todos os estudos. E aí, foi feito aqui no Brasil, esses 2 estudos, em que foram vistos 12 fatores modificáveis. E olha que interessante, se a gente controlar todos os fatores, a gente teria uma redução de quase 50% nas demências. E aqui o pessoal do Sul também fez, aqui vendo 10 fatores modificáveis, também 50%. E, veja, a maior parte, hipertensão, é uma coisa que dá para controlar, né? Pega remédio que é fornecido, a educação e a perda auditiva, né? Que é muito importante e que tem que se usar prótese mesmo. E em 2024, entre os 12 fatores foram acrescidos de mais 2, que foi o colesterol alto e a perda visual. Então, basicamente, vocês forem ver educação, perda auditiva, perda visual, mas veja, tabagismo, obesidade, colesterol alto, diabetes, hipertensão, consumo de álcool, inatividade física são fatores de risco vasculares, né, que estão aí envolvidos. E, importante, isolamento social. O traumatismo craniano aqui é traumatismo craniano que tenha perda de consciência acima de 5 minutos como fator de risco para a demência, que é diferente da encefalopatia traumática crônica, que é outra patologia que a gente vê, né, vira e mexe. O Maguila entrou aí na televisão, Eder Joffre, aqueles jogadores de futebol americano, né, que uma grande parte desenvolve a encefalopatia traumática crônica, que é uma outra patologia, que é só a patologia tal. Depressão é importante e a poluição atmosférica. Depressão é importante em várias fases da vida, mas principalmente a depressão que começa em indivíduos mais velhos, né, depressão de início tardio, acima dos 60 anos, pode ser um sinal de uma doença degenerativa. Então, a gente acaba tratando e acompanhando essa pessoa ao longo dos anos. Então, nesse de 2024, 45% das demências são atribuíveis a esses 14 fatores de risco. Eu vou falar um pouquinho das definições, porque as demências degenerativas, e aí mais a doença de Alzheimer, a gente tem uma fase pré-clínica em que o depósito dessas proteínas anômalas ocorre 20, 25 anos antes de ter qualquer sintoma. Aí o indivíduo desenvolve queixas, daí o que a gente chama de comprometimento cognitivo leve, até chegar à demência. Isso aqui é um contínuo, né? Então, a gente estabelece marcos aí para passar de uma para outra, mas o indivíduo está lá ao longo do tempo. Esse aqui é como chama? Uma publicação do Ministério da Saúde, que é identificação da demência na atenção primária, em que eles dão uma coisa simples de 5 minutos. Então, se alguém tiver interesse, dá para baixar e dá para aplicar. Por exemplo, esse que ficou pequenininho, mas esse QMC8 são 8 perguntinhas sobre cognição que tem uma alta sensibilidade e especificidade, né? Declínio cognitivo subjetivo, então, o que seria? Aquele indivíduo que tem um declínio em que ele percebe que está diferente do que ele era antes, né? Em relação, então, às habilidades prévias, mas você faz todos os testes e está tudo normal, né? Então, esse indivíduo, nada melhor do que a gente se comparar ao que a gente era, né? Claro que isso está associado muito
há também distúrbios de humor, enfim. Mas uma parte deles, principalmente quando quem conhece a gente também acha que a gente está diferente, isso aí aumenta o risco de demência. O comprometimento... e só uma coisa. Se a gente for pensar, queixa de memória, todo mundo tem declínio cognitivo. Não, porque queixa de memória na população acima de 50 anos no Brasil, em quase todos os estudos, é 70% das pessoas, né? E não é 70% que vai ter alguma coisa, né? Então, a queixa de perda de memória é bastante frequente, mas o declínio cognitivo subjetivo a gente observa principalmente acima de 65 anos. E aquele em que a pessoa se queixa nos 2 últimos anos, a gente olha com maior cuidado. Aí vem o comprometimento cognitivo leve, que é uma queixa do declínio cognitivo, né, em relação ao que a pessoa era antes. Você faz os testes, tem alteração nos testes, mas o indivíduo está bem funcionalmente. Esse funcionalmente das atividades instrumentais de vida diária, então, capacidade de fazer compras, gerir suas finanças, conversar sobre vários assuntos, etc., ela define o que é comprometimento cognitivo leve e começa a demência, né? Quando você começa a ter perdas funcionais, é o que a gente chama, então, da demência, né? E aí, a depender do quadro, se é comprometimento de memória, é um comprometimento cognitivo amnéstico, e se é de outro domínio cognitivo, é um comprometimento cognitivo não amnéstico. E aí, então, é basicamente isso, né, o que a gente faz. Vê a queixa, se tem declínio funcional, demência, quer dizer, queixa, comprometimento cognitivo, se tem declínio funcional é demência, se não tem declínio funcional, comprometimento cognitivo leve, com as várias possíveis causas. E se o indivíduo tem queixa e é normal na avaliação, declínio cognitivo subjetivo, né? Como a gente avalia? Exame clínico, testes cognitivos das várias funções cognitivas e a gente vê a funcionalidade, né? Além disso, são obrigatórios esses exames laboratoriais, porque eles afastam demências potencialmente reversíveis. Então, não é infrequente a gente ver quadros de comprometimento cognitivo que tem hipovitaminose B12, por exemplo, né? Ou sífilis, enfim, esses são os exames obrigatórios que a gente faz. Um exame de imagem estrutural é obrigatório, de preferencialmente a ressonância magnética, porque a gente vê mais lesões vasculares do que a tomografia. E mais recentemente a gente tem os biomarcadores, né? No líquor, o PET-FDG e o PET-amiloide que eu vou mostrar. Então, basicamente, o exame de neuroimagem, eles são, a gente vê alterações vasculares, aqui tem um pouquinho, mas a gente tem regiões do cérebro que sugerem uma doença ou outra, dependendo do quadro clínico, né? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma atrofia biparietal e aqui uma atrofia hipocampal da doença de Alzheimer. Aqui, uma DFT, uma demência frontotemporal, então, que tem sintomas comportamentais exuberantes. A gente vê aqui uma atrofia frontal grande, né? Aqui nessa região. Essa moça, ela tinha 28 anos quando começou o DFT. Isso também é meio anormal, mas é que ela tinha uma ressonância tipicamente de DFT mesmo. E o PET-FDG, então, é metabolismo de glicose. Então, onde está mais roxo, tem menos, é hipometabólico. E também tem regiões que falam mais a favor de uma demência ou outra. Na doença de Alzheimer, então, a gente vai ter esse hipometabolismo nas regiões parietais e de precúneos.
E na DFT, todo o azul aqui, a gente vê um hipometabolismo frontotemporal importante, né? Então, isso ajuda no diagnóstico. E aí, mais recentemente, teve o PET amiloide, que você vê visualmente. Tem outras técnicas que medem a deposição, mas você injeta e vai ter uma ligação ao amiloide que está depositado no cérebro. E como ele se deposita muitos anos antes, né, de você ter um quadro cognitivo, aqui a gente tem, por exemplo, um controle, um indivíduo controle, então absolutamente normal, com amiloide positivo. Basicamente, a gente vê essa deposição nas regiões frontais e posteriores pré-cúneos. Então, aqui a gente vê um amiloide positivo, um amiloide positivo também, e aqui um negativo. A gente vê que é diferente visualmente. Nas regiões corticais, você tem depósito de amiloide. E tem os biomarcadores licóricos, né? Então, que basicamente no líquor, a gente vai ver o beta-amiloide, a proteína tal total e a fração fosfotal, que é a fosforilada, que é a fração anômala, né? Então, caracteristicamente, a gente tem este perfil na doença de Alzheimer. Diminui o amiloide, aumenta o tau e o fosfotal. E mais recentemente ainda, a partir de... O grande boom foi a partir mais ou menos de 2022, foram os biomarcadores plasmáticos, né? Então, porque só apareceram agora, porque mais recentemente é que tem métodos sensíveis o suficiente para pegarem essas pequenas quantidades que ficam no plasma. Então, basicamente, a gente vai ter esses de fosfotal, o beta-amiloide, e agora, em junho, o FDA liberou essa técnica Lumipulse como marcador da doença de Alzheimer no plasma. Então, é o fosfotal 217 e o beta-amiloide. Mas foi liberado lá só esse tipo de exame, que é por quimioluminescência, e os outros que têm outras técnicas não foram liberados. E quais as vantagens do diagnóstico precoce? Né? Eu acho que tem várias vantagens, que é o indivíduo se cuidar melhor, se ele não se cuidou, né? Treino cognitivo, mudança de estilo de vida, participação em ensaios clínicos, né? E acho que cada vez mais tem se falado do testamento vital e das escolhas de final de vida, né? Então, acho que isso é bastante importante, que todo mundo tem que pensar não só em quem tem quadros degenerativos. O tratamento farmacológico, a gente tem há 20 anos a mesma coisa, que são os anticolinesterais, o donepezila, rivastigmina e galantamina, que eles vão inibir as enzimas que destroem a acetilcolina no cérebro, então aumenta o aporte de acetilcolina nos neurônios que estão lá sobrando. E a memantina, que é um inibidor NMDA, então ele balança os processos de cálcio, enfim, que tem nas células. A memantina é só nos estágios moderados a graves, em associação aos anticolinesteráicos. E, claro, outras coisas que a gente orienta. Dieta, né? Então, dieta mediterrânea, pouca carne vermelha, muitos grãos, vegetais, legumes, etc. O exercício físico, né? E aí não importa só exercício físico de uma forma corrida, natação, etc., mas também o exercício físico que é feito no dia a dia em casa, né? Então, quanto mais se fizer, não importa qual, é interessante. Que também diminui o risco de demência, aumenta a cognição, mas tem outras consequências benéficas também, no geral, né?
O treino cognitivo e atividade intelectual, isso não importa a fase da vida que a pessoa comece, tem um efeito benéfico, né? Se começar desde sempre, melhor, mas se começar com 50, 60, 70, melhor também. E a gente fala muito atualmente de intervenções multimodais, que tem vários ensaios que já ocorreram e estão ocorrendo, inclusive a gente faz parte de uma rede internacional, que é o FINGERS, que é atividade física, treino cognitivo, nutrição e controle de fatores de risco. Isso tem se provado muito bom para melhorar a cognição em quem já tem fator de risco para desenvolvimento de demência. Atualmente, a gente tem a terapia anti-amiloide, mais recentemente, não sei se vocês viram, que foi aprovado o donanemab, que é um anticorpo monoclonal contra amiloide. Quer dizer, retira o amiloide que está lá depositado, né? Não é todo mundo que pode tomar. Quem tem comprometimento cognitivo leve e demência na doença de Alzheimer muito leve, então tem que ter biomarcador, tem que ter uma série de restrições. Então, para vocês terem ideia, o donanemab foi aprovado, é a Lilly que fez a medicação lá, que é a dona do negócio, e a Lilly, até o final do ano, acho que no Brasil inteiro, eles vão ter só 100 pacientes utilizando isso, né? Então, assim, além de ser restritivo do ponto de vista médico, todas as contraindicações e a indicação precisa, além disso, ele é caro. Lá nos Estados Unidos, ainda não tem a precificação no Brasil, mas nos Estados Unidos o preço é $32 mil por ano, né? O tratamento seria de 18 meses, porque além disso, quando ele retira todo o amiloide, que é em geral entre 12 e 18 meses, você pararia o tratamento, né? Além disso, dos $32 mil, você tem no mínimo 6 ressonâncias durante o tratamento, tem que ter a genotipagem da ApoE e os biomarcadores, né? Então, ou líquor, o plasma ainda não entrou como pré-inclusão, ou o PET com amiloide. Para vocês terem uma ideia, o PET com amiloide, aqui no HC, eles fazem particular. Então, quem tiver também paciente que precise, enfim, ou que queira saber, aqui na medicina nuclear se faz, é o mais barato que tem no mercado e ajuda a gente, porque quando eles fazem um particular, a gente coloca um paciente nosso para fazer junto. Porque a dose do fármaco dá para dividir em 2. Então, e é R$ 6.750 aqui, né, o particular. Fora daqui, está mais de 8 e tantos mil reais. Então, todo esse tratamento sai muito caro. Mas o que eu queria chamar também, que depois a gente volta, esses estudos, esse foi um primeiro que não deu certo, enfim, mas tinha melhor resposta em homens. E o lecanemab, também melhor resposta em homens. O lecanemab muita gente importa e toma aqui no Brasil, ele é liberado em vários países. E isso aqui, em mulher não fez lá grandes diferenças. Isso aqui está lá só no material suplementar. Mas por quê? Porque mulheres têm diferentes patologias, tem depósito da patologia tal e amiloide é maior do que em homens. Então, isso eles não falaram. Mas o donanemab aqui foi liberado, ele não tem diferença entre sexos. Bom, entrando agora em mulher e cognição, bom, vocês vão estar muito melhores do que eu, vocês podem me ensinar depois, né, ao final, mas eu vou mostrar umas coisas mais da parte bem neurológica. Mulher tem mais demência do que homem. Aqui vocês estão vendo duas curvas, não tem jeito. E não é só pelo fato de que a mulher vive mais, né? Aqui já é quanto é de ficar livre da doença, né? Então, as mulheres estão menos livres da doença ao longo dos anos do que os homens.
E se a gente for ver, aqui eles viram por vários fatores, mesmo menor e maior do que 80 anos, a mulher tem mais demência, educação maior ou menor, mais demência, países de baixa renda, olha como o risco aumenta mais ainda em mulheres, regiões, os ocidentais ainda assim têm, o genótipo ApoE, né, quem tem ApoE tem maior risco, e mulher com ApoE tem mais risco do que homens, com ApoE positivo, E4 positivo. Então, quer dizer, a gente está realmente ferrado em relação à doença de Alzheimer. Mas por quê? As mulheres são a maioria na doença clínica e patológica, sim. Patologicamente, também a gente tem mais doença de Alzheimer, né? Então, a gente tem mais amiloide e mais proteína tau. São 2/3 dos casos de doença de Alzheimer, tem associação com maior longevidade. A gente sabe que tem influência sociocultural entre os sexos. Então, mulher tem menor escolaridade, menor nível socioeconômico, tem mais comorbidades e mais comorbidades não tratadas do que homens. Então, isso tudo aumenta. E também a gente tem mais risco de desenvolver, mesmo que seja heterozigose do Y4, então se tiver E4 com E3, comparando mulheres e homens, a gente tem mais risco também. Então, a gente tem vários fatores aí levando a maior risco de demência. Alguns ainda não muito bem esclarecidos, né? Mas tem mais achados do que explicações de fato. O grande negócio que está ligado é o estrogênio, né? E no cérebro, se a gente for ver os receptores de estrogênio, a gente tem muito receptor no hipotálamo, né? Na amígdala, que está muito relacionada às nossas reações emocionais, né? E no hipocampo, né? E o tálamo, que também é super importante para a cognição, e o córtex frontal, né? Então, são áreas muito importantes todas para a cognição, né? E aqui no tronco, a gente tem os núcleos adrenérgicos, noradrenérgicos, serotoninérgicos, né? Dopaminérgicos, então, que também vão afetar várias das funções cognitivas, né? E o estrogênio leva a alterações estruturais e morfológicas celulares, redução nas espinhas dendríticas, quer dizer, o declínio do estrogênio, né? Então, a gente forma menos conexões sinápticas, né, ao longo dos anos. Diminui, então, a densidade sináptica, diminuição de sinapses específicas, então, lá no hipocampo, em várias outras, e alterações da conectividade, consequentemente. A gente tem muitas alterações hormonais durante a vida. E eu achei muito interessante, eu não tinha essa ideia, mas que eu achei bizarro esse estudo, porque eles pegaram uma moça de 23 anos e fizeram ressonância funcional, então o modo padrão, quer dizer, você fica lá deitado e não faz nada, fica pensando na vida, ao longo dos 30 dias do mês, né? Então, o que aconteceu? Eles viram essa conectividade e a desconectividade que vai acontecendo ao longo de todos os períodos aí. Se vocês virem as cores frias, então o azul, são regiões que têm menor nível de variação entre a fase lútea e a folicular. As cores quentes aumenta essa variação da sincronização. E em verde são áreas que são semelhantes nas fases. Mas veja a doidice que é o que acontece dessa sincronização e dessincronização ao longo de um mês
na cabeça das mulheres ao longo de uma grande parte da vida, né? Eu fiquei tão chocada com isso, porque eu até coloquei na aula, uma parte dessa aula eu dei num congresso recentemente agora, semana passada, e que é uma coisa que a gente não estuda, né? E a gente não vê habitualmente. E aí vem a menopausa, né? Com as suas várias implicações, que vocês sabem muito melhor do que eu. Mas, uma coisa que é importantíssimo para a cognição é justamente os neurotransmissores aqui, né? E também os ligados aos sintomas vasomotores e sono. Bom, primeiro, tem se levado cada vez mais em consideração, quando se pensa em cognição em mulheres, os sintomas vasomotores, né? Porque afeta a qualidade de vida e o sono. A gente sabe que o sono, alterações do sono e a apneia do sono, eles aumentam o risco de doença de Alzheimer e demência de um modo geral, né? Então, a gente passa a ter mais apneia do sono e os despertares noturnos, né? Principalmente aqueles nas primeiras 4 horas em que você desperta tem uma menor eficiência do sono. No sono REM, então aqueles que a gente tem a atonia muscular, a gente teria menos ondas de calor. Aumenta depressão e ansiedade, né? Principalmente naquelas mulheres que já tinham quadros depressivos. E enxaqueca. Por que enxaqueca? Primeiro, as que já tinham enxaquecas aumentam os episódios na perimenopausa e diminuem na menopausa, né? E mulheres passam a ter, quem era enxaquecosa, a ter mais aura e menos dor, né? Então, é frequente ter o negócio que a pessoa só fica reclamando das luzinhas e tal. E o que acontece? Enxaqueca é um fator de risco para ter AVC, né? Então, tudo isso está interligado. E cognição, o que a gente tem? Bom, muitas mulheres se queixam do brain fog, né? Que depois veio também de novo esse brain fog pós-Covid. Então, o que é? Diminui a atenção, diminui memória e diminui as funções executivas. Funções executivas são todas aquelas em que a gente manipula várias informações, a gente tem que decidir coisas, pensamento abstrato faz aí parte das funções executivas, sequenciamento de tarefas que exigem um sequenciamento. Então, mesmo eu falando e vocês ouvindo, a função executiva faz parte disso, porque você ouvir o início da minha frase até o final e acompanhar isso que a gente chama de memória de trabalho, é uma das funções executivas, né? Então, ela está em toda a nossa vida, em qualquer tarefa, basicamente. Então, esses sintomas são importantes na perimenopausa, só que muitas vezes são subjetivos. Então, seria um declínio cognitivo subjetivo. Por isso que eu coloquei todas aquelas nomenclaturas que a gente habitualmente usa, né? Porque, objetivamente, os testes estão dentro do normal, né? Na maior parte das vezes. Então, a mulher tem muita queixa, se fizer teste, vai estar dentro do normal. Mas cai no negócio de declínio cognitivo subjetivo. Você percebe que você está pior do que você era antes, mas você está ainda dentro da média, né? Então, se eu tinha uma memória, eu lembrava, sei lá, 20 itens, passo a lembrar 15. Isso aqui é um declínio, mas esse 15 está dentro do que é o esperado para a minha idade. Então, para quem está avaliando, está ok, mas você sabe que você está pior, né? Então, esse que é o lance. Aí, o que acontece?
o que se observou entre os vários estudos? Diminuição da memória verbal, da velocidade de processamento, de tarefas de atenção, da memória de trabalho e da fluência verbal. E isso porque mulher tem uma fluência verbal maior. Então, isso é clássico, né? Em testes que você manda falar maior número de, sei lá, palavras com a letra P, que a gente usa, ou animais, ou itens de supermercado, ou não sei o quê, mulher vai melhor do que homem, né? Mas mesmo assim, tem um declínio. É transitório. Então, essa é uma boa notícia, né? E que, basicamente, isso aqui está muito associado aos sintomas vasomotores, depressão e alterações de sono. E eu vou mostrar alguns estudos que eu peguei, são vários, mas que são representativos aí dessas situações, né? Então, esse aqui foi um estudo neurofisiológico, 156 mulheres na perimenopausa e pós-menopausa, entre 40 e 65 anos. Todas elas tinham história familiar de doença de Alzheimer e tinham um alelo E4, ou E4 sozinho ou E4 em homozigose, sem terapia hormonal. Dessas 156, 53 eram classificadas como declínio cognitivo subjetivo. Então, 1/3 delas, né? E se comparando, tinham pior memória verbal e função executiva nos testes. E aí o que se viu na espectroscopia por ressonância? A razão creatina sobre ATP era mais alta em pré-cúneo, cíngulo posterior e regiões parietais. Então, quer dizer, o que no final isso significa? Que você tem um menor metabolismo energético nessas regiões, nessas mulheres, que são regiões da doença de Alzheimer. É pré-cúneo, cíngulo posterior e regiões parietais. Isso se correlacionava com a gravidade de sintomas da menopausa e a presença de sintomas vasomotores. Bom, um outro estudo bastante interessante e que deve quase tirar o sono, eu quase fiquei sem sono, porque eu pensei, gente, eu sou enxaquecosa, já dá alteração de substância branca. E mais sintomas vasomotores, eu vou ter um AVC. Bom, foram 226 mulheres nessa faixa etária, e eles fizeram condutância na pele, então, para ver os sintomas vasomotores, actigrafia para ver o sono, exames laboratoriais. E o que eles viram? Fizeram ressonância em todo mundo, e quanto mais sintomas vasomotores, mais alterações de substância branca vasculares as mulheres tinham, né? Então, aqui, sem sintoma vasomotor, com sintoma vasomotor médio, então a gente vê aqui substância branca, né, alteração de substância branca aqui, ó, né? E uma que tinha muitos sintomas vasomotores, né? Então, é bastante significativo isso. Foram afastadas várias outras doenças, óbvio, né? Controlado para os outros fatores, porque eu posso ter isso num hipertenso, né? Mas isso foi controlado. Além disso, esse estudo viu o risco de doença de Alzheimer com estudo de neuroimagem numa longitudinal em 3 anos, né? Então, viram pré-menopausa, perimenopausa, menopausa e homens, né? Eles eram semelhantes, né? Educação, história familiar, status do ε4, então isso não tinha diferença. Então, na perimenopausa e na menopausa, existia um maior declínio em teste de memória nas mulheres em relação aos homens. Esse estudo também viu deposição amiloide no cérebro. Então, na menopausa, tinha mais deposição amiloide no córtex
do cíngulo posterior e frontal, que são regiões de depósito realmente da doença de Alzheimer. E na perimenopausa tinha mais deposição frontal do que na pré-menopausa em homens. Então, quer dizer, parece que é um contínuo, né? Desencadeou o depósito de amiloide e continuou em regiões de doença de Alzheimer. E na menopausa também, maior perda de volume hipocampal. Esse é o mesmo estudo, então aqui comparando os exames. Então, por exemplo, essa mulher, o baseline dela foi na pré-menopausa e depois 3 anos, né, quando ela já estava na perimenopausa. Tinha um epsilon 4, cognitivamente normal. E o que a gente vê? Um hipometabolismo nas regiões parietais, né? Mesma coisa se repetindo no resto. Homens, baseline ok, 3 anos depois a mesma coisa. Então não teve alteração, né? E na pós-menopausa também, essa aqui já estava na menopausa no baseline, e 3 anos depois piorou o metabolismo. Não é muito alentador, né? Mas, apesar disso, a gente tinha, em geral, a cognição permanece normal, né? Embora, quando você fica mais velha, a sua chance aumenta de novo. Esse outro aqui foi com biomarcador de estradiol no cérebro, um PET com biomarcador de estradiol. O que eu coloquei em roxinho é para demonstrar que, embora tenha muito sintoma, né, nos testes, aqui é pré, peri e pós-menopausa, nos testes não teve diferença nenhuma objetiva, né, parece mais subjetivo. Mas isso varia muito de estudo para estudo, então acho que a gente ainda está numa fase que não se tem respostas absolutas, né? Esse outro estudo, quer dizer, peraí, esse é o mesmo estudo, deixa eu só confirmar, mesmo estudo. Então, aqui os receptores de estrogênio, né, comparando pré-menopausa e pós-menopausa. E o que se observou? Eles viram na pituitária, no cíngulo posterior e no cerebelo, né? Na pós-menopausa, aumentava a ligação ali nos receptores, o que não era diferente na pré-menopausa. Então, se a gente for ver no colorido, né, na pituitária uma grande captação em vermelho, no cíngulo posterior e também um pouco mais no tálamo e no córtex frontal. E o que eles viram? Que essa densidade de receptores foi independente da idade, da dosagem plasmática, mas ela predizia queixas cognitivas e de humor. Então, provavelmente esse receptor está bastante associado às queixas cognitivas, e aí foi comprovado, né? Na terapia de reposição hormonal, e aí eu peço a ajuda de vocês, porque aí o negócio, cada um fala uma coisa, né? Tem os defensores da terapia, tem os que não defendem, tem uns que é acima de 10, outros abaixo de 10, enfim, de 10 anos. E aí, nesses estudos, então nessa meta-análise, foi visto a terapia de reposição com o risco de Alzheimer. Então, o que se viu? Em estudos randomizados, em mulheres acima de 65 anos, aumenta o risco de demência, né? Quando é só estrogênio e você usa precocemente, reduziria 32% o risco. Se você usa tardiamente só estrogênio, nem diminui nem aumenta o risco. Mas, se você usa estrogênio com progesterona, esse precocemente você diminui, mas não é tanto, mas acima de 10 anos, de menopausa, aumentaria muito o risco de demência.
né? Então, isso é o que estava aqui, o resumo desses estudos, né? Que eu achei bastante interessante. Então, parece que estrogênio sozinho e numa fase precoce, na perimenopausa e menopausa inicial, diminuiria esse risco. Que até tem a ver com, se a gente for pensar naquele estudo que viu que aumenta a afinidade nos receptores de estrogênio, né? Quando você está ali na perimenopausa, teria um racional disso acontecer, né? Já que aqueles receptores de estrogênios, eles estão lá em muitas das regiões de cognição, né? Aí saiu esse estudo aqui, né, na Dinamarca, observacional, e que viu que aumentava o risco de demência nas mulheres, independente se era estrogênio com progesterona. E aqui é um estudo que viu especificamente o que acontecia, ali a gente estava vendo a amiloide, até agora tal, isso com a proteína tal, que está relacionada, então, especificamente, diretamente à cognição. Que é entre, então pegaram 146 mulheres normais, 51 a 89 anos. Aí fizeram PET amiloide e PET tal. Então também, o PET tal a gente não tem aqui no Brasil, na América Latina o único lugar que tem é em Buenos Aires, né? E fora no mundo, poucos lugares fazem PET tal. Realmente é um marcador que injeta lá no sangue, vai e se liga à proteína tal cerebral. E fizeram em média 14 anos pós-hormonoterapia, né? O que se observou em mulheres acima de 70 anos, a hormonoterapia aumentou o acúmulo de proteína tal no cérebro. E nessas regiões, córtex entorrinal, giro temporal inferior e fusiforme, que são regiões muito importantes para a cognição, né? E principalmente o córtex entorrinal, que é ali no hipocampo, né? Então, se a gente for ver aqui essas curvas, hormonioterapia, aqui nessa cor aqui marrom, e quem estava sem, houve um aumento do acúmulo de tal, né? Quando se viu aqui acima de 70 anos, né? Lembrando que o primeiro que se acumula é o beta-amiloide, depois acumula o tal, né? Então, o tal ele é um pouco mais tardio do que o beta-amiloide. Veja aqui, acima de 70 anos, como se dissocia a curva, né? O tal aqui acumula muito mais, né? Giro temporal inferior, também. Temporal fusiforme, também. Então, é bastante contundente, essas informações são bastante contundentes quanto ao que acontece patologicamente nos cérebros, né? E finalizando, acho que faltam mais estudos em tudo, assim, fazendo esse link, essas situações, perimenopausa, menopausa e a saúde cerebral cognitiva, né? Acho que, para mim, aí eu pergunto a vocês o que vocês acham, para mim a terapia hormonal não ficou esclarecido com tudo que eu li, se para o cérebro, se é bom ou se é ruim para doença de Alzheimer, para demência, né? Tempo de início, tempo de uso, observação dos profissionais de saúde quanto aos sintomas. Aqui é principalmente a gente prestar atenção nos sintomas, né? Na perimenopausa e menopausa das mulheres que a gente atende. Isso basicamente para quem não é ginecologista, enfim, que a gente acaba não perguntando, né? Então a gente trata a depressão, porque muita gente que a gente atende com depressão trata, mas não vai atrás desses outros sintomas, né? E também educação
dos pacientes em reconhecimento de sintomas. Então, era isso, basicamente. Não sei se foi proveitoso para a gente conversar. Professora, foi maravilhoso. Temos dúvidas aqui, vamos começar com a doutora Miriam, tá? Por favor, o microfone. Professora, tem algum estudo ou evidência em relação à homocisteína e Alzheimer? Porque tem um americano, né, que escreve, inclusive, para público leigo, mas com base nos estudos que ele faz, se dedica amplamente, Dale, não sei das quantas, eu tenho um declínio leve, Dale, que ele associa muito. Lógico que chega, em última análise, a dieta, exercício, etc., mas aí ele prega até, inclusive, o uso de algumas redutores de homocisteína, por exemplo, betaína, e aí ele desenvolve tudo. Tem alguma coisa cientificamente provada em relação a isso? Na verdade, o que a gente liga à homocisteína é em relação ao déficit B12, né? Porque isso é comprovado mesmo. Então, o aumento de homocisteína, ele aumenta o risco vascular, né? Então, aumenta o risco de lesões vasculares, né? E, ao mesmo tempo, é um marcador aí da vitamina B12, né? Então, a gente vê por esse aspecto. É porque tem muitas pessoas que falam de usar isso, aquilo, fórmulas, não sei o quê, blá, 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 blá. Mas não tem um embasamento científico, né? Inclusive, alguns estudos, talvez isso mude ao longo dos anos, muita coisa, né? Antes a gente tinha que tomar vitamina C, daí não tomou mais, daí volta, vitamina D, enfim, é uma onda, né? Mas, provavelmente, indivíduos que tomavam suplementação vitamínica por boca, né? Tomar suplementação. Em relação a quem se alimentava bem, com todos os nutrientes e tal, os que se alimentavam bem e tinham aquele aporte de todas as substâncias via alimentação, eles eram melhores do que quem tomava externamente, por via exógena, não tinha muita diferença. Por favor, doutor Piatro. Parabéns pela sua palestra, professora, bastante abrangente. Eu fiquei com uma dúvida, a senhora ressaltou muito a mudança de estilo de vida, a dieta, leitura, né, para manter a cognição. Agora, em relação à terapia, imunoterapia anti-amiloide, eu percebi que a senhora falou sobre os custos, as dificuldades, os marcadores. Não resultados, é melhor em homem. Não me pareceu ter muito entusiasmo em relação a essa terapia anti-amiloide. Qual seria o resultado objetivo, assim, a despeito dos custos? Bom, do ponto de vista de retirar amiloide, eles são espetaculares. Quando você faz o PET amiloide antes e depois, limpa o cérebro inteiro. Mas não é melhora clínica, porque não é melhora nesses casos, né? O que se espera dessa terapia é que, ao longo do tempo, o indivíduo que use piore menos do que quem não usa, né? Então, os estudos até agora foram de 18 meses, que foram os ensaios clínicos. Deve sair agora em julho, no Congresso de Alzheimer, provavelmente uma extensão desses 18 meses. Mas, o que aconteceu? Quem não estava usando, foi piorando. E quem estava usando, ficou um pouquinho acima né? Então, a curva distanciou um pouquinho. Isso foi estatisticamente significativo, mas tem uma grande discussão se foi clinicamente significativo, né? Então, eu acho que é um dado muito bom, né? Mas as pessoas não podem ter a expectativa de que vão melhorar, porque sempre quando a gente fala remédio, tratamento, a esperança é melhora, né? Mas aí não, é piorar menos, né? Então, as medidas
são muito sutis, né? Mas eu acho assim, a evolução dos tratamentos das doenças ao longo do tempo começaram com uma pequena melhora, daí o outro melhorou mais, daí o outro melhorou mais, né? Junto a esse, você melhora o estilo de vida, então vai ter um efeito adjuvante. Daqui, sei lá, 3 anos, tem uma outra medicação que vai agir na tal ou que vai agir em outra coisa. Eu acho que é um primeiro passo importante para quem vê Alzheimer, né? Mas não é uma coisa que vai revolucionar a vida da pessoa. Não é cura, né? Você tirou o amiloide, devia falar, nossa, tirou o amiloide, né? A pessoa devia estar tinindo, mas não é isso que vai acontecer, né? Então, a gente precisa ser realista, né? O que a gente espera é que, além dos 18 meses, essa curva vá se distanciando, né? O que todo mundo está esperando, os resultados. Celso Morelli. Obrigado, professor, aí, pelos estudos que realmente são bastante contundentes, né? Para nós ginecologistas, aparentemente, a reposição hormonal teria mais benefício do que prejuízo. Num dos estudos que foi demonstrado, mostrava que eram com pacientes sem TRH, e ali parecia que era pior aquelas pacientes sem TRH. Outra coisa, nas prevenções, né, uma das coisas citadas foram as alterações do sono ser um fator importante para desencadear no futuro. Aí a primeira pergunta seria, então, vale a pena corrigir, não com hormônio, mas corrigir com medicamentos para que esse sono seja um sono sem interrupção nessas pacientes pós-menopausa? Seria tratar o sono dessas pacientes? E a segunda pergunta seria o seguinte, importância dos biomarcadores. Seria recomendável para uma paciente da peri para pós-menopausa que tem antecedente, e essa é a grande preocupação das pacientes no consultório do ginecologista, seria importante e tem funcionalidade a gente utilizar esses biomarcadores? Eu nunca vi nenhum neurologista que me trouxesse esses resultados. A gente, como clínico no consultório do ginecologista, deveria ou encaminhar ou pedir esses biomarcadores? Isso é factível? Bom, pelo sono, sim, melhorar o sono é fundamental, né? E acho que o problema é a medicação. Não deve ser medicação que altere a estrutura do sono, né? Então, o melhor seria a melatonina, né? Porque os outros, eles acabam alterando a estrutura do sono. Uma medicação que a gente usa bastante, e que é uma dose baixa e efetiva, é a trazodona, né? Que não tem grandes efeitos colaterais, enfim, né? E não altera muito. Então, eu diria que isso. E ver se tem apneia do sono, né? Porque dependendo do índice de apneia do sono, o indivíduo que usa CPAP, a gente vê uma melhora cognitiva objetiva impressionante, né? Então, isso é interessante. Do biomarcador, não, né? Não se deve pedir biomarcador, porque a grande maioria das pessoas são só pessoas que se queixam, uma queixa subjetiva, né? Se a pessoa realmente está preocupada com isso, aí o interessante é encaminhar para ver se tem algum comprometimento cognitivo. Porque os biomarcadores só devem ser pedidos para quem já tem comprometimento cognitivo leve, né? Quer dizer, de comprometimento cognitivo leve para frente, né? O antecedente não. Antecedente familiar? Não. Gustavo. Obrigado. Oi, professora, parabéns. É muito útil e fascinante a aula da senhora, inclusive até em termos de dúvidas que a gente tem aí nos cuidados com as nossas pacientes, a gente percebeu que realmente tem várias coisas que a senhora trouxe de novo para a gente. Muito obrigado. Agora, há pouco tempo atrás, um membro da Academia Brasileira de Letras, o Antônio Cícero, ele foi identificado com Alzheimer e ele foi para a Suíça e ele fez lá
o suicídio assistido, né? E isso chocou muita gente, porque essa decisão dele foi uma decisão meio radical, assim. Então, com relação a... Eu tenho duas perguntas com relação a isso. Primeiro, com relação à questão da progressão da doença, ela descreve uma curva de Gauss, porque, assim, algumas pessoas podem eventualmente não progredir. O Antônio, eu achei que o Antônio Cícero se precipitou, você entendeu? Mas ele deixou até uma carta, assim, mas falando. Então, a minha dúvida é se todo mundo progride dessa mesmo jeito ou tem uma pequena porção de pessoas que ficam ali mais estacionadas. E a segunda pergunta diz respeito à questão de reposição de células neuronais, né? Tem um brasileiro que está fazendo um projeto super interessante sobre minicérebros e que, de alguma maneira, abre a possibilidade, pelo menos em termos de ideia, de você repor alguma massa, repor algum tecido cerebral. Queria que a senhora comentasse sobre isso. E, mais uma vez, obrigado. Vou começar pela segunda, que é mais fácil. Oi? Com CART. Tá. Assim, esses estudos são muito preliminares, né? Mas é uma grande coisa. O problema da doença de Alzheimer, que eu mostrei aqui, a proteína Tau e o beta-amiloide, que são mais fáceis da gente medir, de ver, enfim. Mas existe uma grande neuroinflamação também, né? As células da glia e astrócitos, eles têm um papel importante na doença de Alzheimer, né? Então, não adianta só mexer nisso, né? A gente provavelmente vai ter que mexer em vários fatores ao mesmo tempo para melhorar o metabolismo cerebral. Uma coisa que é interessante, por exemplo, os agonistas de GLP-1, né? Que semaglutida, o tirzepatide, né? Eles têm um mecanismo muito bom. Semaglutida, inclusive, deve sair estudo em demência agora, daqui para o final do ano. Porque, além de controlar os fatores de risco vasculares, ele melhora o metabolismo cerebral, né? Quer dizer, o metabolismo cerebral indiretamente. Melhora o aproveitamento da insulina no cérebro, que tem um mecanismo falho também na doença de Alzheimer quanto a isso. Então, o lance que já se tentou várias cultura de células e colocar, enfim, não deu certo justamente por causa disso, né? Porque são múltiplos causadores, né, da doença, do processo degenerativo. Então, por causa disso. Agora da progressão e do Antônio Cícero. Da progressão. A progressão também é mais fácil de responder. Varia muito, né? A literatura diz de 2 a 20 anos, né, de progressão. Isso vai depender se você fez o diagnóstico antes, como você tratou, qual era o seu estilo de vida, que doenças clínicas você tinha concomitante. Então, é muito variável mesmo de paciente para paciente. Pacientes que a gente vê que tem um bom suporte familiar e muito estímulo, tudo, a gente vê que evolui um pouco melhor, né? Tem uma coisa que é muito confundida com doença de Alzheimer, que antes chamava esclerose hipocampal, agora é encefalopatia límbica por TDP-43, que pega só o hipocampo. Isso aí é aqueles indivíduos que começam o quadro clínico muito idosos, acima dos 80 anos, e tem uma evolução super lenta. Então, esses pacientes, eles tinham diagnóstico de doença de Alzheimer também, né? Então, agora é que está se diferenciando cada vez mais as doenças, né, do ponto de vista quando você tem realmente uma confirmação da patologia. E o Antônio Cícero, já alguns anos atrás, saiu um texto na Piauí que foi muito interessante. Era acho que ela era psicóloga, não me lembro agora, que começou a ter Alzheimer, né? E ela deixou uma carta que ela queria fazer eutanásia quando ela ficasse ruim. O que aconteceu? Depois que ela passou uma certa evolução, uma certa gravidade, aquilo ali foi-se, ela não se matou, nem aconteceu nada, né? Que eu acho que é uma grande coisa que acontece nas pessoas. Igual aquele filme lá, Para Sempre Alice,
que também ela fez a cartinha tal, e também não foi para frente por causa disso. Agora, isso tem que tomar cuidado. Eu acho que é uma decisão pessoal. Eu não sou contra. Eu acho que a gente já discutiu isso no nosso grupo. E aí, você ia fazer? A grande maioria iria fazer, né? Mas tudo tem uma hora, né? Que eu não sei se a gente é capaz de decidir qual é essa hora, né? A gente tem que descartar a depressão, né? Outras doenças, enfim. Então, é bastante difícil essa decisão. Tanto que no Congresso Paulista, agora no início do mês, teve um psiquiatra que foi lá falar sobre isso e tal. E eu fiz essa pergunta para ele. Como a psiquiatria está olhando cada vez mais essas vontades, enfim, e a eutanásia assistida. E também ele não soube responder, então acho que eu estou... Mas de quem tem vivência com doença de Alzheimer e outras demências degenerativas, eu acho que é uma decisão que a pessoa tem que tomar, e acho que é uma decisão que é ok para muitas pessoas. Professor Nilson? Bem, queria parabenizar a professora Sônia Bruck pela apresentação fantástica que você fez. Eu estudo muito a área hormonal, inclusive essa área das demências. E aqui tem muitas coisas, como você pediu que pudesse falar alguma coisa, eu gostaria de falar. Primeiro que estrogênio, ele é um antidepressivo leve, porque ele aumenta a síntese de serotonina e de noradrenalina. Então, ele é um antidepressivo. Ele aumenta também a acetilcolina e bloqueia a CONT. Então, ele aumenta também a acetilcolina. São vários estudos na literatura que mostram isso. Eu tenho o prazer de estar no mesmo board da professora Roberta Dias Brinton, né, que se apresentou vários estudos, no mesmo board da Sociedade Mundial de Ginecologia Endócrina. E converso muito com ela a esse respeito. O outro dado é que estou tentando concatenar as ideias aqui. Existe uma janela de oportunidade. A mulher é uma queda rapidamente quando ela entra em menopausa. É uma cachoeira, ela cai. Nós, homens, é queda mais leve. E a atuação da testosterona no cérebro é por via de formação de estrogênio, né, por incrível que pareça. A segunda coisa bastante interessante é que aí tem uma janela de oportunidade. É qual um nadador, se ele quer participar de competição, ele tem uma janela de oportunidade aí que vai dos 12 aos 25 anos. Aqui também, não é 10 anos após os 60 anos, é até 10 anos após o início da menopausa. 1/3 do cérebro, como você mostrou muito bem, é vaso sanguíneo. E estrogênio, ele diminui doença cardiovascular. Quando ele aumenta numa velocidade maior do que nós homens, é quando tem a déficit hormonal. É porque ele age pelo vaso sanguíneo, ele age pela melhora da arborização dendrítica, né, e axonal, que eu acho que é bastante importante, que foi o trabalho do Ivaldo, que fez a tese com na Yale, né, que trouxe e fez o doutorado aqui no Brasil, e que mostra dados bastante interessantes. A partir do momento, depois de 10 anos, não adianta. Foi o estudo Women's Health Initiative. Ele aumentou o risco. Por que aumentou o risco? Porque passou da janela. Tem estudo do grupo do Royal College, do Malcolm Whitehead, no King's College, na Inglaterra, mostrando que, quando você dá estrogênio numa mulher antes de 10 anos de menopausa, você aumenta o fluxo de sanguíneo cerebral pela carótida. E tem um estudo mais ou menos assemelhado, só para ver enxaqueca, enxaqueca com aura, quando dá estrogênio sublingual, que tem nos Estados Unidos, ou o PET transdérmico, o que ele mostra? Ele mostra um aumento de fluxo na carótida e melhora a enxaqueca. E quando eles davam progesterona, como não tem, depois de meia hora, a enxaqueca com aura voltava, né? Então, acho que são aspectos bastante interessantes sobre isso, mostrando as diversas atuações. Então, no meu ponto de vista,
eu acho que está perdendo, acho que um tempo muito grande estudar nas várias idades. Pode ser nas várias idades, mas por tempo dependente de menopausa. Se for uma menopausa com 38 anos, querer fazer o estudo com 50 anos passou, vai ser ruim, né? Então, acho que o tempo é muito determinante. E mostrando que o estrogênio, ele diminui os fogachos, e ele vem se mostrando que ele é protetor contra o Alzheimer, alguns estudos mostram isso, e também mostrando que não é só o sono entrecortado que causa. Mesmo mulheres que não têm um fogacho noturno, quando ela entra em menopausa e não toma hormônio, ela tem mais sono entrecortado, independente dos fogachos, né? Então, eu acho que é um aspecto muito importante que tem que ser levado. Eu gostaria, uma hora, se fosse possível, sentar com a senhora para conversar, eu acho que aspectos que têm muitas coisas em comuns e que podem ser feitas, né? E parabenizar, uma apresentação deslumbrante, né? Percorrendo todos os caminhos. Falha na parte dos hormônios. Isso é na contribuição da homocisteína. A homocisteína, ela antes falava que ela era trombogênica e aterosclerótica, né? E para isso precisava da vitamina B12 e do metilfolato para transformar em metionina, ou da B6 para formar cisteína. Hoje, do ponto de vista cardiovascular, os cardiologistas já não pedem mais homocisteína, não há mais necessidade, ela caiu. Porque se a gente pegar 50% da população tem o polimorfismo da enzima metileno tetrahidrofolato redutase, que antes se imaginava, não, tem isso, precisa usar tratamento antitrombogênico. Hoje mostrou que não é necessário mais. Mas parabéns pela apresentação. Obrigada pelas considerações. Bem, professora Ceci, e depois eu vou terminar com o professor Baracá, que nós temos que entregar o anfiteatro. Antes de mais nada, quero agradecer pela possibilidade da gente ter conhecimento trazido pelos seus conhecimentos, transmitidos pelos seus conhecimentos, que muitas vezes a gente não sabe, nem vagamente. Eu estou fazendo uma pergunta porque uma paciente no consultório me fez a pergunta e eu repassei e disse, olha, não sei responder, vou perguntar para o seu neurologista. Ela disse que tinha apneia do sono, que foi documentado naqueles testes laboratoriais, que fica dormindo no laboratório, aquelas coisas que não há trabalheira, e que foi prescrito que ela dormisse com CPAP. Mas aquilo é um trambolho. E ela, evidentemente, achou aquilo uma coisa... O que você acha? Eu disse, eu não acho nada. Mas, realmente, vale a pena? Super. Vale super a pena. Melhora muito, muito, muito. Melhora o sono, melhora a hipertensão, melhora cognição, entre outras coisas. Mas é fundamental. Quem tem apneia do sono tem que usar a CPAP. Tem uns menorzinhos, né? Tem uns mais delicadinhos, enfim. É duro mesmo. Bem, professora, só queria fazer um comentário e um convite. O comentário, eu concordo plenamente com as colocações, quero parabenizá-la pela sua apresentação, bem completa mesmo. Trouxe uma série de estudos que eu acho que precisam ser analisados com muito cuidado, porque tem estudos ali que foram colocados que não tinha significância estatística, mostrando um aumento, e mulheres com mais de 70 anos, como o professor Nilson colocou também. Mas eu queria falar, esse estudo que nós fizemos foi na Escola Paulista há muito tempo atrás, onde nós analisamos em ratas, em estado de hipoestrogenismo, o efeito do estradiol e do raloxifeno, que é um SERM, no hipocampo CA1 e hipocampo CA3, e vimos a densidade sináptica. E houve aumento de densidade sináptica. Então, um estudo muito preliminar que foi feito há muito tempo atrás. E o convite seria, nós temos aqui o setor de climatério. Dentro do setor de climatério, nós temos também a ginecogeriatria,
que é um dos poucos lugares onde existe essa assistência. E eu vi na sua apresentação as 8 perguntas que devem ser feitas na atenção primária, naquele manual do Ministério da Saúde. Então, convidá-la para, junto com o professor José Maria, que coordena o setor de climatério, para a gente introduzir dentro da nossa anamnese essas questões ligadas à cognição. Não, seria espetacular. Então, era esse o convite que eu queria fazer para a senhora. Excelente. Eu acho que a gente poder fazer alguma coisa em conjunto aqui também. Com certeza. E agora a gente vai ter, a gente tem possibilidade de fazer o PET amiloide menos, porque a gente paga cada exame. Mas eu acho que até o final do ano, eu espero, a gente teve a oportunidade de ganhar aquele infra-USP que teve agora, e a gente vai ter o aparelho, o Lumipulse, para fazer os biomarcadores plasmáticos. Então, vai ser uma coisa muito legal aqui para a gente. Exatamente. E aí, prospectivamente, seria excelente para fazer esse tipo de estudo aqui. Professora, excelente. Obrigada. Foi muito bom que o professor Nilson colocou a respeito do estrogênio, e a senhora mostrou a controvérsia. Mas talvez a controvérsia esteja na janela de oportunidade. Ou seja, começar cedo com estrogênio para doenças que a gente fala que são invisíveis. Tanto a perda de massa óssea com a osteoporose, doença cardiovascular, e aqui, como a senhora mostrou, a demência na mulher. E outro estudo que o professor falou muito bem, e a senhora mencionou, da melatonina. Nós fizemos, inclusive, estudo com o professor Esper e com o professor Fúvio, lá na Escola Paulista, que mostrou que a melatonina, ela pode prevenir parte da lesão que a pilocarpina leva no cérebro dos animais. Nossa! E com o professor de Polo, nós estamos vendo que a melatonina, está fazendo vários estudos, tanto com a parte cardiovascular, com a parte neurológica, a respeito do estresse oxidativo que a melatonina diminui. Quer dizer, além de ajudar a sincronizar o sono, também tem essa parte protetora. E é algo que a gente pode, talvez, explorar muito bem em futuros estudos juntos, né? Então, gostaria de agradecer muito a vossa presença em nome do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia. Muito obrigado. Obrigada.